Olá, companheiros, é uma grande alegria esse nosso reencontro, nesse dia em que iremos fazer a leitura da mensagem 101, contida no livro Fonte Viva, de autoria espiritual do nobre Emmanuel, que foi psicografado pelo sempre querido Chico Xavier. Mensagens trazidas dos planos mais altos, em que a doutrina espírita nos possibilita o conhecimento e o processo de transformação. Por isso agradecemos tanto a Deus pela bendita oportunidade desta reencarnação, termos acordado para tanto conhecimento, tanto esclarecimento, tanto consolo que a doutrina espírita nos oferece. Com a certeza do amparo espiritual, iremos dar início a essa leitura, nessa mensagem à cortina do Eu, em que o Espírito Emmanuel nos traz de início uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 21, em que o apóstolo disse: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assunto da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo, em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco, em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque infelizmente cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. A
cortina do eu. Até nesse momento em que buscamos o Cristo, Emmanuel nos demonstra aqui, se pararmos para nos observarmos com imparcialidade, encontraremos que estamos buscando a nossa melhor self, poderíamos assim dizer. Então Jesus está nos ensinando o tempo todo a nos ligarmos com o Pai, a nos ligarmos com o processo de santificação, com o processo, de uma espiritualidade muito superior. Será um caminhar longo, difícil, com dificuldades que nós mesmos criamos e nos algemamos a esses conceitos. Mas temos que prosseguir. E ele fala aqui, mas ainda estamos muito distantes, não é mesmo? Emmanuel vai mostrar por que nós estamos distantes. Ele vai nos ajudar, em todas essas lições, a nos conhecer. Em cada mensagem dessa, em cada livro desse, Emmanuel nos traz comportamentos que muitas vezes preferimos nem saber, nem nos darmos ao trabalho de observarmos. Então ele nos traz aqui para a gente refletir sobre isso, sobre os nossos comportamentos. Então ele fala, observa você com uma forma imparcial suas atitudes. Mesmo naquela em que falamos que estamos trabalhando no bem, que somos cooperadores de uma obra do bem. Mesmo nessa, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Nossa! A gente fala assim, puxa, mas eu vou num trabalho do bem com tanta boa vontade. E ele está querendo dizer que mesmo ali eu trago meu capricho individual, ou seja, o meu eu na frente, antes dos interesses do Pai. Se o tempo todo eu estou estudando com Cristo, a ligação com o Pai, qual é essa ligação do Pai? É quando eu renuncio à minha própria vontade e compreendo que o Pai tem uma sabedoria que eu não tenho, tem uma forma, um conhecimento que eu desconheço. Quando eu reconheço que eu nada sei, que eu estou tateando, quando eu conheço as leis de Deus, eu vou caminhando ali. Mas a vontade do Pai, a sabedoria do Pai, o amor do Pai por mim, tudo isso é maior do que eu tenho. Então, Jesus está nos ensinando isso. Seja feita a vossa vontade. Ou quando ele falava, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Nem ele tinha vontade. Se Jesus não tinha vontade, seja feita a vontade do Pai, meu alimento é fazer a vontade do Pai, eu estou colocando o meu ego à frente da vontade do Pai ainda. Lembra quando Paulo, numa das suas cartas, nos diz, já não sou eu, mas quem vive é o Cristo que vive em mim. Então é um processo de renúncia, por reconhecer que ele sabe muito mais. É quando a gente tem esse reconhecimento. Então, ele fala que o nosso capricho do ego, do eu, ainda é muito grande, do orgulho. E ele vai nos falar sobre a lenda, Ele vai colocar aqui como um exemplo a lenda de Narciso, que permanece viva até hoje. É uma antiga lenda, é um antigo mito de Narciso. Então a gente vai ver ela viva nos menores gestos, no maior ou menor porção. E a gente fica pensando assim, o que dizia, a história dessa lenda, esse mito, A gente chama, é uma mitologia, faz parte da mitologia. E essa questão, a gente fala, é como se fosse, a gente compara uma lenda. Então a mitologia grega, ela era ali criada, para
fazer compreender, para poder dar nome a determinados deuses, a determinadas virtudes dentro daquela sociedade grega. E aí, Narciso, esse mito do Narciso, ele era um rapaz muito bonito, muito bonito. Ele tinha inúmeras pretendentes, né? Ele era cercado de pessoas o olhando, aplaudindo, mas ele era tão vaidoso, aqueles aplausos, né, aumentavam ainda mais a vaidade dele, que ele acabou se apaixonando pelo seu próprio reflexo ali numa fonte de água. E ali ele morreu de fome e de sede, ele não conseguia parar de se olhar. Interessante o mito, né? Para a gente utilizar isso como personalidades diferentes. E ali a gente vai ver a concha do ego, né? Como é que a concha do ego, ela é tão profunda. Não era o fato dele ser belo ou bonito, isso é neutro. Mas essa questão cada vez mais fez com que ele fosse profundamente orgulhoso, arrogante e com tanta vaidade que morreu se olhando. A gente vai lembrar de outra historinha, né? Da madrasta lá, quando pergunta da Branca de Neve: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O que é isso? É o mito de Narciso. É a vaidade, é o amor próprio sem a proporção necessária. Que ele é natural você ter um amor próprio, você tem que ter amor próprio. Você tem que gostar de você, mas quando isso entra no processo fora do comum, da linha do possível, do uso comum, isso cai, né? O que a gente pode dizer numa paixão devoradora. Então, de vez de ser uma questão de abrir portas, de te manter com um astral mais elevado, aquilo vai te devorar. Então, é quando ele fala aqui: em toda parte apaixonamo-nos pela própria imagem. Será que nós somos assim? Apaixonados por nós mesmos? Nós somos. Vamos observar se nós temos esse grande vício aí, que é o vício do eu grandão, né? Do eu sou tudo. Não existe ninguém mais bonito, mais perfeito, mais certinho do que eu. E ele vai nos trazer aqui, olha: nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Olha só, amamos a nós mesmos. Amamos aquilo que eles amam. O que eles amam? A nós. Nós amamos esse amor que ele sente pela gente. Amamos a porção de amor que ele nos entrega. E ele fala aqui: se eles demonstrarem pontos de vista diferentes do nosso, mesmo que seja um princípio superior e reconhecemos, de uma forma instintiva, a gente vai diminuir a porção do amor que a gente oferecia a eles. Instintiva. Então, a hora que eles começam: olha, eu te amo, mas olha como é que você está cometendo um equívoco aqui nesse setor. Olha, eu tenho que te alertar para esse teu engano. A gente já, eu amo ele, mas ele está sempre me contrariando, será? Mas eu sei que é superior, que é para o meu bem, mas eu instintivamente vou vendo ele como o quê? Como um adversário. Ele já está representando um perigo na minha vida, porque ele já não me acha mais a última e a preciosa cocada do tabuleiro. Então, quando ele muitas vezes se vai, né, que a gente pode falar, desencarnou, aquele sofrimento é pela parte do amor que o outro nos consagrava, que isso é egoísmo.
Então temos que observar o que nós estamos sentindo falta tanto desse outro. É para nós avaliarmos as nossas emoções. Não estou dizendo aqui que todos são assim, vejam bem. É uma oportunidade de avaliarmos que tipo de amor é esse que eu falo que é amor. E ele fala até aqui, ó, nas obras do bem. Nós nos devotamos tudo aquilo que demonstra a nossa lógica de trabalho. Ó, eu quero que faça assim, eu estou trabalhando numa casa do bem, mas ó, tem que fazer assim a comida, tem que botar dessa maneira. Isso eu gosto, no modo de ser entendido. Agora, se na hora da votação, da forma de fazer, o outro ganhou o pensamento e eu vou ter que trabalhar na conformidade que o outro quer, aí a gente já diminuiu o interesse, vai perdendo entusiasmo com o trabalho, e sem entusiasmo nós não vamos ter o quê? O empenho. Então a gente só tem entusiasmo e empenho quando a ideia é nossa. A gente não sabe trabalhar na gestão do outro. A gente não consegue conceber que para aquele espírito é necessário aquela vivência de aprender a colocar suas ideias como um administrador. E eu estou na vivência de aprender a executar, de obedecer, de trabalhar no pensamento do outro. Então eu tenho que entender para quem que eu estou trabalhando. É para Jesus ou é para A, B, C, D ou para o meu ego? Eu não vou deixar de trabalhar. Ah, porque eu não concordo com B. O trabalho não é de B, o trabalho é de Jesus. Alguém tem que comandar. E nem sempre seremos nós. Ou a maioria das vezes, graças a Deus, não somos nós. Nós já paramos para observar sobre isso? Como é no nosso local de trabalho? Enquanto a gente domina ali a situação, a gente tem entusiasmo. Depois que a outra a gente perde, então nós temos que parar para observar qual é o tipo de serviço de emoção que estamos atrelando a esse serviço. Como funciona o nosso entusiasmo? Qual é o gatilho que nos motiva? Será que é o eu? E depois ele fala mesmo aqui, ó. Aceitamos a colaboração alheia, mas para oferecer ao outro, né? Às vezes é difícil. A gente aceita todo mundo que vem nos oferecer. Vou te ajudar. Mas na hora da gente oferecer a nossa ajuda para ser dentro da lógica do outro, são só lógicas diferentes, dinâmicas diferentes. A essência do trabalho não se perdeu. Então, tem gente que nem tira férias, que nem tira um dia para alguma coisa. Porque alguém pode sentar naquela cadeira e pensar diferente. Isso é muito perigoso. Muito perigoso se temos ainda esse atrelar de emoções e de entusiasmo. E ele fala mais aqui, quando nós estamos em posição superior. Às vezes as pessoas falam assim: ah, quando a gente está mal, um montão de gente se afasta, não é? É. Acontece mesmo, por medo de ter que oferecer ajuda, por medo de ter que segurar ali o rojão junto com o outro. Mas nós vamos reparar aqui com Emmanuel uma outra exposição, um outro momento, em que, enquanto nós somos superiores, nós vamos lá e doamos ao outro. Um dinheiro, uma questão material, vamos visitar o outro que está lá no hospital, vamos fazer o outro que está sofrendo, nós vamos até lá para consolar, para dar, para nós sermos aquelas criaturas que doamos, que fizemos e acontecemos, e da qual podemos contemplar. Olha só, né? Dói.
contemplar com volúpia as nossas qualidades, né? Que o outro se sentiu constrangido. Então, toda vez que o outro nos encontrar, vai falar: nossa, como eu sou agradecido. Olha como fulano é uma pessoa maravilhosa. A pessoa sou eu, hein? Olha, ele está falando de mim. Vou fazer de conta que eu não estou vendo, mas eu estou me alimentando desse retorno. Se não tiver esse retorno, eu não faço nada. Ah, então tem alguma coisa errada. Se eu não tiver esse alimento de retorno que o outro vai me dar, aquele olhar do outro me olhando, né? Eu costumo dizer, né, que nem às vezes a gente olha o cachorrinho nos olhando apaixonado, seduzido, e permitimos que o outro assim continue, lembrando, esquecidos que não lembramos ao outro que o verdadeiro doador é Deus. Aí tem um comportamento que a gente tem que falar. Será que eu estou nesse comportamento aqui? E será que aquele que está melhor financeiramente do que a gente, aquele que se encontra com uma saúde melhor do que a gente, aquele que tem uma família mais unida do que a gente, aquele que é chamado para postos mais elevados dentro do trabalho ou dentro da área, qualquer que seja, será que nós vamos até lá oferecer alguma coisa? Ou será que isso nos incomoda? Nós falamos assim: eu já perdoei, mas será que eu aceito ser perdoada? Quem é ele para me perdoar? Eu não fiz nada de errado, mas eu perdoo. Reparem bem, eu aceito dar, mas não sei receber. Eu não sei reconhecer aquele que está acima. Então, será que o outro me deixa incomodado? Ou me deixa alegre e fala assim: que Deus abençoe o local, que Deus abençoe a tua família, e dá um sorriso sincero, porque ele está com uma condição melhor. E eu estou feliz pela felicidade dele. Então, nem sempre o outro só chega perto da gente quando a gente está bem, não. Muitas vezes o outro se afasta da gente porque a gente está bem. É o contrário. Porque ali ele não se sente doador de nada, a gente está bem. É uma questão, né, que às vezes a gente não para pensar. Emmanuel nos traz aqui. Quantos se afastam de nós por estarmos bem? E ele fala aqui que em todos os passos da luta humana, né, vamos encontrar essas virtudes rodeadas de vício. São esses vícios. Vício de comportamento do orgulho, da vaidade, sufocado pelo espinho da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de uma modo geral, vive à procura do eu mesmo. Então é aquela necessidade, que podemos dizer, de sermos admirados pelos outros. Nisso aí é o ego, né? Geralmente é a situação do egocêntrico, aquelas criaturas muito egóicas, né? Que vamos dizer que vão ser sempre solitárias, porque elas não conseguem partilhar com o outro. E ele fala aqui que graças a essa bondade de Deus vai nos chegar o sofrimento para nos despertar, vai nos trazer a morte para nos surpreender numa experiência do corpo, e vamos ser daqui retirados desse corpo físico. E lá no plano espiritual, o que teremos? Teremos lá um momento para meditar sobre o verdadeiro motivo das nossas manifestações, vamos trabalhar melhor a humildade e ali vamos retirando com muita humildade o que é só nosso, o que é vaidade, o que é pensamento da própria personalidade, para buscar a verdadeira felicidade quando ali vamos procurar o que é do Cristo. O que é de Jesus?
nessa história? O que realmente pertence ao Cristo? Nós reparamos que passamos inúmeras reencarnações, apaixonados por nós mesmos, repetindo, podemos dizer, as nossas autobiografias. Voltamos para uma reencarnação onde somos apaixonados por um ego mais imponente, por um ego que faz e acontece, ou então um ego submisso. Será que nós nos apaixonamos por nós mesmos no longo do tempo, esquecidos que o nosso objetivo é nos encontrar para nos cooperar com a obra de Deus junto ao modelo do Cristo que nos foi oferecido? Então esse encontro é para eu me olhar e observar o que eu tenho que caminhar junto com Jesus, porque isso é verdadeira glória de viver. Então, vamos lembrar sempre, da música que Narciso acha feio o que não é espelho. Será que nós estamos apaixonados ainda por nós mesmos? Vamos a cada momento, a cada comportamento, observarmos ali se aquilo é do Cristo, se realmente aquilo que eu estou fazendo é em nome de Jesus ou é do meu ego. Se for do meu ego, vamos meter a mão na massa, vamos colocar a luz e vamos observar que ainda temos muito que caminhar, que existem outros que estão abaixo, mas inúmeros que estão acima de nós, nos convidando a caminhar. Que Deus assim nos abençoe com o entendimento, Senhor, e cada vez mais apagando toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho e egoísmo, para que o Cristo resplandeça através dos nossos pensamentos e dos menores gestos. Muita paz, companheiros, muita paz sempre. Graças a Deus.